minhas irmãs. Nesse estudo, eu pretendo compartilhar com as irmãs algumas maneiras pelas quais, inconscientemente, muitas vezes, nós colaboramos para a destruição do nosso casamento. Então, nós vamos usar como base a palavra de Deus e também alguns artigos que eu li sobre o tema. Vamos orar inicialmente. Senhor nosso Deus amado, bendito, santo, todo-poderoso, nós te louvamos, expressamos, ó Deus, a necessidade que temos de te conhecer, de amar mais ao Senhor, ó Pai. Nesse momento, suplicamos a tua bênção, a tua direção para esse estudo, que o teu nome, Senhor, seja glorificado, ó Deus, e conforme a tua vontade, o Senhor esteja contemplando, ó Deus, as nossas necessidades, Pai, nos ajudando a te servir melhor, a amar o Senhor, a amar o nosso próximo, ó Deus, a fazer bem aos nossos familiares, ó Pai. Nós precisamos de ti para isso. Te louvamos em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, minhas irmãs, nós vamos ler primeiro um texto bíblico muito conhecido, que se encontra em Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Então, o que nós vamos entender aqui é como nós podemos destruir a nossa casa. O que nós fazemos que prejudica o nosso casamento. Nós sabemos que a sabedoria vem de Deus. Logo, para nós mantermos um casamento de forma que o nome do Senhor seja glorificado, de forma que a nossa família seja abençoada, nós precisamos dessa sabedoria que vem de Deus. Então, seremos mulheres sábias somente se tivermos comunhão com o nosso Deus. Então, tudo flui da nossa comunhão com Deus. É esse relacionamento com o nosso Pai Celestial que vai nos ajudar a amar e a fazer bem ao nosso próximo. E quem mais próximo a nós, senão o nosso cônjuge? Vamos pensar sobre isso. Quando nós nos casamos, grande parte do bem-estar da outra pessoa depende muito das nossas atitudes. Infelizmente, por conta do pecado, muitas vezes nós tratamos o nosso cônjuge como se ele fosse um inimigo. E aí se encontra um grande problema. Então, a primeira maneira que nós vamos ver é viver além do que você pode pagar. Vamos ler 1 Timóteo 6:8. Tendo sustento e com quem nos vestir, estejamos contentes. Então, camuflado nesse desejo de não viver dentro das condições que o nosso orçamento familiar permite, há muitos pecados. Nós podemos citar alguns como a falta de contentamento, a cobiça, o desperdício, a avareza, a ganância. Irmãos, nós precisamos da ajuda de Deus para nos satisfazer com aquilo que o Senhor tem nos dado. Então, nós também temos consciência que essa questão tem causado bastante divórcio, tem sido motivo de intrigas, de conflitos entre casais. Então, segue algumas dicas para nós não cairmos nesse erro. Seja uma compradora hábil e sábia. Pesquise por ofertas. Busque os produtos com melhor relação custo-benefício. Evite comprar por impulso. Então, para isso, irmãos, nós precisamos pensar, precisamos elaborar listas, priorizar a compra daquilo que é essencial. Outra questão importante a ser dita é que muitas vezes, para impressionar os outros, nós queremos viver um padrão de vida semelhante a de outras pessoas que têm mais condição que nós. E com isso nós queremos impressionar às vezes com presentes. Toda e qualquer data comemorativa a gente quer comprar algo que muitas vezes não temos condição.
Isso vai prejudicando o nosso casamento de diversas formas. Então, como necessitamos da ajuda do Senhor? Podemos, irmãs, muitas vezes fazer um bolo e presentear alguém, presentear algum familiar. Há muitas maneiras simples que nós podemos abençoar outras pessoas sem necessariamente gastar. Segundo ponto que eu quero compartilhar com as irmãs: negatividade constante. Vamos ler o texto bíblico em Provérbios 21:19, outro texto bastante conhecido. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Então, se você quiser ser essa mulher rixosa, iracunda, uma mulher briguenta, mantenha-se sempre emburrada, mal-humorada e ríspida, principalmente quando o marido chega do trabalho. É claro que é uma ironia aqui, nós devemos fazer o contrário, minhas irmãs. Pedir a ajuda do Senhor, viver em dependência do Espírito Santo de Deus, para lembrar que devemos fazer tudo como para o Senhor. Então, muitas vezes, nós vivemos murmurando o dia inteiro, nós reclamamos da insatisfação com o nosso cabelo, da bagunça em torno da casa, dos eletrodomésticos velhos. Então, nós murmuramos tanto que quando o marido entra pela porta, a gente acaba despejando esses pensamentos negativos. Isso faz com que o nosso esposo não sinta vontade de voltar para casa. Às vezes ele começa a se envolver no trabalho de tal forma porque não quer chegar em casa para ser bombardeado com tantos pensamentos negativos. Então isso é bem sutil. Às vezes nós fazemos isso sem pensar, sem perceber. E como eu disse inicialmente, tudo depende muito da nossa comunhão com Deus, do nosso relacionamento com o nosso Criador. Terceiro ponto: colocar todo o resto primeiro. Vamos ler outro texto bíblico precioso sobre esse assunto. Tito 2, 4 e 5. Quando o apóstolo Paulo está orientando as irmãs idosas a instruírem as mais jovens, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Interessante, irmãs, não sei se vocês já prestaram atenção. Em primeiro lugar, e a primeira instrução que a irmã idosa precisa dar à irmã mais jovem, a recém-casada, é amar ao marido. Então, nisso, nós vemos a importância do nosso marido estar antes dos nossos filhos, antes de qualquer outro parente. Então, quando os seus filhos, mãe, melhores amigos, talentos ou carreira estão à frente de seu marido, você envia uma mensagem clara para ele que ele não é importante. Imagine ter essa mensagem enviada todos os dias, por muitos anos. Então, o prejuízo certamente é grande. Então, muitos casais se divorciam porque se esquecem de cuidar e amar uns aos outros e a colocar o outro em primeiro lugar. Então, dentro desse erro, muitas vezes nós também falamos do nosso cônjuge, amigas, a parentes, falamos mal e pecamos contra o Senhor e contra o nosso marido. É outro erro terrível. Quarto ponto: retenção da afeição física. Vamos ler 1 Coríntios 7, 3 e 4. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então, irmãs, nós sabemos que os homens, eles
anseiam e precisam de afeto físico. Assim como nós, o nosso esposo também precisa. E quando nós constantemente declinamos a intimidade, isso vai desgastando o nosso casamento ao longo dos anos. Então a intimidade, ela não deve ser usada para controlar o nosso cônjuge como uma ferramenta, uma arma para conseguir, muitas vezes, desejos mesquinhos. Mas precisamos entender que é algo que o Senhor concede ao casal, uma bênção de Deus para o casamento, que vai nos aproximar mais um do outro e também do nosso Deus. Precisamos estar conscientes disso para entender também a importância de orar pela intimidade, porque muitas vezes nós oramos por várias razões e não lembramos de orar por essa questão da intimidade entre nós e o nosso cônjuge. Irmãs, orem para que a intimidade de vocês seja pura, positiva e reflita um amor não egoísta. Isso vai glorificar o nosso Deus, com certeza. Então, mesmo que você não esteja sempre afim, podemos dizer assim, precisamos lembrar que quando nós nos casamos, nós nos tornamos uma só carne. Então, nosso corpo não pertence a nós. E por amor ao outro, muitas vezes nós precisamos ceder. Quinto ponto, não falar a sua língua. Esse é outro erro muito comum entre nós mulheres. Vamos ler Provérbios 31, 26. Nós sabemos que o texto de Provérbios 31 está falando da mulher virtuosa. Então, nesse verso, nós encontramos mais uma característica da mulher virtuosa. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Então, nós mulheres gostamos de deixar dicas. E nós pensamos que os homens entendem, ou seja, o nosso marido vai entender essas dicas que nós deixamos. Interessante que a autora de um artigo que eu li, ela diz o seguinte, que acha que é parte do nosso DNA deixar dicas e também é parte do DNA dos homens não entender essas dicas. Então, por aí a gente já vê que gera um desentendimento. E muitas vezes a gente fica emburrada, chateada, porque o nosso marido não entendeu alguma dica que a gente deixou no ar. Então, precisamos pedir a ajuda de Deus para sermos mais transparentes, para não desperdiçar o nosso tempo dando dicas sutis, que ele não vai entender. Fale claramente a ele. Seja honesta sobre seus sentimentos. E não acumule coisas até você estourar. Se ele perguntar o que está errado, não responda com nada e depois espere que ele lê sua mente e emoções. Seja aberta sobre o que realmente sente. Então, irmãs, como um pecado leva a outro. Muitas vezes o nosso esposo pode perguntar: o que é que você tem que você está assim diferente? A gente fala: nada não. Sendo que a gente precisa externar. Ele perguntou. E é uma mentira a gente dizer que não é nada se a gente está sentindo alguma coisa. É um falso testemunho. Como isso é perigoso. O pecado é realmente como uma teia que vai nos conduzindo ao mal. E somente o Senhor, o Espírito Santo de Deus, a graça de Cristo, pode nos ajudar a vencer isso. Então, dentro desse erro, em muitas ocasiões, nós não conversamos abertamente com nossos maridos. E o pior, irmãos, é que nós procuramos conselhos de pessoas incrédulas, de pessoas que não têm maturidade cristã. Ou seja, essas pessoas não podem nos ajudar. Eu não estou dizendo que é errado você pedir a uma amiga cristã que tem maturidade na fé para orar por determinado problema que você vivencia em seu casamento. Não é isso. Há ocasiões que nós precisamos recorrer à ajuda de conselheiros da nossa igreja. Mas, tantas vezes, nosso marido nem sabe o problema que a gente acredita estar passando e a gente está passando esse problema para outras pessoas quando ele nem sabe o que nós estamos sentindo ou pensando. Então, precisamos ter cuidado e falar
com transparência, falar a verdade em amor e pedir a ajuda de Deus para ser essa mulher virtuosa que fala com sabedoria, que a instrução da bondade está nos lábios. Então, outro pecado terrível mesmo, é que nós podemos torturar nossos maridos como irmãs, chegando ao ponto de ficar sem falar com eles, de tanta frieza e indiferença. Que o Senhor nos ajude a ter cuidado, a não cair nesse erro. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E o sexto e último ponto que eu quero compartilhar com as irmãs é tomar a frente de tudo. Outra maneira pela qual nós podemos destruir o nosso casamento. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Efésios 5:22. Um texto muito conhecido, quando fala sobre o papel da esposa. Então, sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Nós, muitas vezes, queremos sempre tomar a iniciativa. Somos teimosas, não abrimos mão das nossas opiniões. E por aí vai. Uma série de pecados, uma série de erros que vão prejudicando o nosso casamento. Nós poderíamos citar muitos exemplos dentro desse ponto de querer tomar a frente de tudo. Infelizmente, nós vivemos em um mundo caído e vê como algo muito bom a mulher ter essa postura, mas nós sabemos que isso não é bíblico e que nós precisamos ser submissos ao Senhor. O Senhor nos entregou uma missão de sermos auxiliadoras. Interessante que o termo usado na Bíblia para a mulher como auxiliadora é o mesmo termo utilizado para o nosso Deus como auxiliador do seu povo. Então, o Senhor quis nos dar uma característica dele mesmo. Que maravilhoso, irmãos. Então, é um privilégio poder cumprir o papel que o Senhor designou para nós. E nós precisamos nos entregar a cada dia mais a Ele, lembrando quanto dependemos da graça dele para sermos submissas, para sermos de fato auxiliadoras. Então, em nossas fraquezas, nós precisamos lembrar disso. Precisamos lembrar que a graça do Senhor triunfa sobre as nossas fraquezas. Então, é maravilhoso pensar sobre isso. É maravilhoso pensar que todos os dias o nosso coração pecaminoso nos leva a querer destruir o nosso casamento de forma inconsciente, como já foi dito. Mas o Senhor é rico em misericórdia e Ele tem graça todos os dias para nos auxiliar. Finalizando, nós vamos ler outro texto bíblico muito precioso, em Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Não nos cansemos de fazer o bem. Que o Senhor nos ajude a não querer prejudicar o nosso casamento de forma sutil. Muitas vezes nós não queremos, mas fazemos isso sem perceber. Então, irmãos, não nos cansemos de fazer o bem. Vamos lembrar que devemos fazer tudo como para o Senhor. A Ele seja a glória, o nosso louvor, a nossa adoração. Ele tem cuidado de nós, está disposto a nos ajudar a vencer a cada dia. Que o Senhor abençoe a cada um.